Bom, agora a gente vai ouvir a primeira dama da tipografia brasileira. A nossa Beatriz Ward. Seja bem-vinda, Edna. Olha, eu juro que eu não tenho caso com ninguém, só com meu marido, viu? Tudo Beatriz bem. Ward era Cunha famosa. Lima. Beatriz Ward Cunha Lima. Era famosa. Beatriz Ward era famosa. Você não sabe Você como põe ela... Coloca. O Cláudio Gil, não. O Gil tem uma opção de coisas dela nua. Depois a gente... Então, e seu marido também não? Não, meu marido... Mas isso é íntimo, Mas isso né? é assunto para outra coisa. Isso não era assunto dessa conversa aqui. Então, assim, a gente queria que você contasse, Edna, a propósito dessa conversa, é você contar um pouco da sua trajetória, desde a época da sua formação, do seu envolvimento com a tipografia. Então, eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho da sua formação e o seu primeiro contato com a tipografia. Bom, eu sou filha de um aviador, que era gravador também, e que, entre outras coisas, ele fez o símbolo da FAB na Segunda Guerra Mundial. E a minha mãe, inicialmente, fez música, né? Fez curso superior de música, mas depois foi trabalhar com o Darcy Ribeiro. E meu pai foi cassado. Então, eu tenho essa é uma coisa muito importante da minha vida, e foi cassado quando a gente já estava morando em Brasília. Eu estou fazendo um rápido retrospecto, porque é uma vida muito cheia de coisas, mas, olha, esse é meu irmão e esses são meus 2 filhos, no qual esse do cabelinho de índio é o Ricardo Cunha Lima, que vocês talvez conheçam de outros carnavais. De qualquer forma, eu fui para Brasília em 1963. Aí, Darcy fez um projeto utópico da Universidade de Brasília, uma coisa maravilhosa, mas que, evidentemente, foi para o ar e logo depois foi abatido, né, pelos aviões de carreira da Revolução de 64. E eu fui fazer o curso de artes gráficas. Na realidade, tinha uma oficina aberta, até eu não era ainda nem estudante na universidade, eu ainda estava fazendo secundário, e tinha esse curso de oficina gráfica da UNB. E eu me inscrevi. Foi isso? Já que você foi contemporânea do Cláudio? Possivelmente. Nós todos, quem estudou nesse curso, nós todos fomos mais ou menos contemporâneos, porque logo acabou, porque a universidade foi fechada e um dos primeiros professores, os professores foram sendo... Olha, o Klaus é esse de camisa vermelha ali, tá vendo? Eu achava que... É esse mesmo. Eu achava que o Klaus era velhíssimo, mas é que eu era muito jovem. E não me dei conta que ele não devia ter nem 40 anos quando foi meu professor, né, por essa foto. E a universidade foi fechada, os cursos foram sendo fechados. Edna, você já tinha visto essa foto antes ou viu só agora? Eu procurei tudo que havia de Klaus na internet, porque eu não perdi contato com ele, evidentemente. E só achei essa foto nos arquivos da universidade, que isso é uma foto do momento que a universidade estava sendo invadida. Então, não tem outra foto. E, na verdade, naquela época, se tirava muito menos fotos que hoje, né, querido? Eu não tenho quase foto nenhuma dos primeiros anos. Eu tenho uma outra foto, assim, mais complicada para escanear, enfim. Mas achar essa foto, eu fiquei tão feliz, porque o Klaus foi um professor maravilhoso. Ele bebia muito, se encostava nos balcões e dava aulas estupendas, que marcaram a minha vida, e possivelmente a do Cláudio também, né? Ele era ótimo. E, nessa época, o curso de arquitetura ele era precedido por um curso básico que era feito no ICA, no Instituto Central de Arte. E lá também tinham vários outros cursos, outras atividades. Eu cheguei lá como
acompanhando minha mãe, que era diretora de alunos, uma espécie de pró-reitora, e aos poucos fui não só tendo as aulas normais, mas acompanhando todas as coisas que estavam acontecendo na universidade. Isso foi uma formação também. Né? E conheci intimamente o Darcy Ribeiro, que fez parte assim da minha infância, um cara que fez muita parte. Mas você chegou a fazer arquitetura na universidade, no UNB? Mas olha, esses cursos foram, vamos ver, até 64, 65, e eu entrei em 67 na universidade. Tem essa data. Eu entrei em 67, quando eu comecei a cursar em 68. E aí, naturalmente, a oficina já não estava mais funcionando, creio eu, não tenho certeza se estava funcionando ou não. Eu sei que eu fiz os cursos dele, comecei antes de entrar na universidade, porque eles tinham uma coisa que chamava aluno... Enfim, era uma abertura que eles faziam para a Tipo comunidade dos cursos. Você está me ouvindo? Estou com a impressão que eu estou falando Sim. baixo. Tá? Sim, então, foi tipo um ouvinte. E ele era um ouvinte, né? Mas era uma coisa muito interessante, porque quando você entrava na universidade, eles consideravam os créditos que você tinha feito como ouvinte. Tá? Então, aquilo incentivava as pessoas não só a terem uma vida cultural mais interessante, mas também a entrar na universidade, a fazer concurso. Brasília era uma cidade com muito pouca gente naquela ocasião, né? E aí isso entusiasmava muitos jovens que começavam a frequentar a universidade antes da hora mesmo. E esse curso era um curso maravilhoso que era feito de noite, porque a gráfica era uma gráfica tipográfica que funcionava como a gráfica da universidade. Eu não sei quanto tempo isso durou, porque quando eu comecei profissionalmente, as gráficas já não estavam... Tipografia era uma raridade. Né? Mas nós ainda trabalhamos, eu trabalhei com o Guilherme ainda em tipografia, tanto em Brasília, como no Rio de Janeiro e depois aqui em Recife. Né? Porque eu saí da universidade, vocês podem imaginar o que era, fechava o curso, tinha crises enormes, aí chegou uma hora que eu me desinteressei até de terminar o curso, e aí a gente mudou para o Rio, e do Rio eu vim para... O Guilherme recebeu... Eu vi um anúncio, né, para ele trabalhar com uma agência de publicidade aqui em Recife, e aí ele veio, eu vim junto, tive aqueles 2 filhos que vocês viram ali naquela fotografia, e resolvi voltar para a universidade, terminei o curso aqui. Eu sou formada em comunicação visual pela Universidade Federal de Pernambuco, que, aliás, é onde eu estou agora, por isso que eu estou falando. E, por acaso, você também foi uma das primeiras professoras de tipografia da Universidade de Pernambuco? Eu acho que eu fui a primeira. Antes de mim, teve um curso, né, nesse mesmo local que eu abri para a universidade, o Gastão de Holanda, que era do gráfico amador, deu cursos de tipografia. O Gastão era muito... era mão suja, né, do grupo, então ele fazia muito essa ponte, ele dava aulas lá, ele, inclusive, trabalhou lá com a Cecília, que é a mulher dele na ocasião, depois ficou sendo também, né, mas ele trabalhava... E o Gastão tinha um curso, né? Como é que chamava? Você chegou a fazer esse curso, não? Não, quando eu cheguei em Recife, o Gastão já tinha mudado há muito tempo para o Rio de Janeiro. E eles tinham doado a gráfica para a UFPE. E ela funcionava num casarão no centro da cidade, que era onde era o curso de design também, que a gente chamava comunicação visual. E eu fui fazer o curso, cheguei lá, curiosa, fui ver como é que era o prédio, descobri no andar de baixo uma oficina gráfica detonadésima, porque tinha tido uma cheia, que é uma coisa aqui no Nordeste, acho que é no Brasil todo, né? E aí tinha tido uma cheia e os tipos estavam revirados, estava tudo abandonadíssimo. Mas quando eu entrei para ser professora,
eles tinham feito a mudança dessa gráfica para o Centro de Arte, que é na cidade universitária. E aí foi simultâneo, eu terminei o curso, me convidaram para dar aula, e eu entrei na gráfica com os alunos. Eu estou falando isso, mas eu não tenho certeza se ainda não foi, quando eu ainda estava, a gráfica ainda estava no centro da cidade. Eu tenho a impressão que foi lá. E quem pode talvez informar isso melhor é Solange Coutinho, que foi aluna da minha primeira gráfica. A primeira aula que eu dei foi para a turma dela. Ela e Hans Wester eram dessa primeira turma, que são professores até hoje na UFPR. O Bruno pergunta se esse casarão onde era o curso de design no Recife ainda existe. Eu vou ver isso quando eu tiver saído, porque com essa pandemia eu estou meio que segurando a ponta. Todos nós. Não sei se existe. Mas deve existir, gente, é coisa da universidade. Era a Escola de Belas Artes, é isso? Era a Escola de Belas Artes, na ocasião. Que depois foi a Escola de Belas Artes, o curso do Gastão, e aí virou o curso de comunicação visual, não é isso? Não foi. Não. O curso Gastão terminou, e aí... Ele doou a gráfica. Eles doaram a gráfica, todos doaram a gráfica, e aí aconteceu que eles fizeram um vestibular para artes plásticas e ninguém se candidatou. Aí eles repensaram, chamaram inclusive a Luísio Magalhães, e foi com ele que eles montaram o curso de design gráfico, certo? E eles tinham tão poucos professores que, na ocasião, Guilherme ainda era aluno e passou a ser professor do curso, para poder eles terem um curso mais... A grande parte dos professores eram de arquitetura. Aí depois foram entrando os professores de design e tudo, e o curso foi tomando forma. Muito interessante. Quer dizer, o curso de design da UFPE tem a honra de ter dado a gráfica, a tipografia do gráfico amador, onde você foi a primeira professora. Exato. Que máximo. Não, é o máximo mesmo. Você não imagina que a gente limpou, pegamos essa gráfica, estava destruída, e as primeiras turmas eu não sabia compor, né? Vocês não podem imaginar que eu soubesse fazer nada disso. Aliás, faço isso muito mal até hoje, né? Mas eu tenho sempre quem me ajude. Aconteceu que imediatamente os alunos limparam a gráfica para a gente e fizeram o primeiro projeto sobre o que era o gráfico amador. Essa altura, o Guilherme já estava começando a comprar os livros do gráfico nos sebos, até antes que acabasse. Sim. E a gente me interessei, aí eu entrevistei o Aloysio, que é uma entrevista que talvez alguns de vocês conheçam, é uma entrevista que eu fiz com o Aloysio no Casarão da Madalena, que era onde era o patrimônio histórico na ocasião. E fala dessa entrevista do Aloysio. Nunca ouviu? Não, eu não ouvi. Então, depois eu mando para vocês a entrevista. Mas como foi? Por que você foi procurar o Aloysio para entrevistá-lo? Bom, eu estava com uma gráfica que eu sabia que tinha história, que tinha uma coisa excepcional, e eu comecei, então, a refazer a história do gráfico, a primeira pesquisa para o gráfico amador. Então, eu fui lá, eu entrevistei o Aloysio, e o Aloysio contou como é que era a história para mim. É verdade que lá para tanto, ele, nessa altura, ele já era ministro, né? Então, ele foi muito simpático de me receber, e ele era um gentleman, né? Não sei se vocês têm noção disso, mas ele era um cara finíssimo. E ele me recebeu, e eu fiz as perguntas todas sobre o gráfico, tudo, parte daquilo que a gente tem de primeira mão do gráfico, foi essa primeira entrevista dele. Ele contou, na realidade, como é que eles começaram, quem eram os 4 grandes que fizeram o gráfico, coisa que eu acho que, especialmente, o Henrique, que fez um projeto de graduação sobre o gráfico, sabe bem que são os 4 grandes caras. Henrique, mostra aí. E tive a honra de falar com o Laurênio, né? Foi, né? Justamente a Laurênio era um doce, né? Deixa eu acender a luz, eu estou achando que a luz está ruim. Eu vou acender, tá? Você não se importa. Acenda, por favor, eu ia comentar isso, para você ficar mais iluminada. Essa imagem
da época em que eu estava fazendo o meu TCC. Eu fazia na Embi Morumbi, em São Paulo, mas com o meu grupo, 3 membros do grupo viajaram para o Rio de Janeiro para coordenaram essa entrevista com o José Laurênio de Mello, o Guilherme e a Edna, na casa deles, e foi uma experiência ótima. Esse foi o tema do meu TCC, foi o gráfico amador, e a gente teve a honra de poder entrevistar o Laurênio em vídeo. Esse é um vídeo que está disponível no YouTube, alguns trechos da entrevista. Bom, tem uma entrevista do Laurênio. Essa entrevista que está aí não, esse não foi depoimento Henrique Nardi de São Paulo, não. Esse depoimento, esse foi a você? Oi, esse vídeo é meu, essa imagem sou eu, quando eu estive lá com vocês. Eu estou vendo que eu tive que corrigir, Edna, porque o autor reclamou. Eu falei, peraí, isso sou eu, essa é minha. Ah, que coisa, né? Que ligação que a gente tem há tanto tempo, né? Pois é, mas aí Quantas tramas? Quantas tramas? Pois é, tem muita gente que eu estou tramada por aí, viu? Sim, não. Você convidou. Mas uma das coisas que foram bacanas na história do próprio gráfico foi o fato de que ainda existia gente que tinha trabalhado com gráfico na época que eu fui para Brasília. Que eu fui para Recife. Tinha muita gente ainda. Tinha os impressores. E também a gente conseguia alguns livros nos sebos, o que hoje em dia você não consegue mais de jeito nenhum. Não, você vai conseguir de outras maneiras. Né? Já tem livro a respeito, aí os preços foram lá para cima. Mas... Então, e você fez essa pesquisa toda e levou para Reading, não foi isso? Foi. A essa altura a gente já estava certo de que fazer pós-graduação e fazer pesquisa era a nossa vibe. Eu levei para Reading, mas eu, nessa altura, tinha feito um curso de uma pós, só estava faltando eu fazer minha tese final, fiz o curso todo de linguística. Quando eu cheguei em Reading, o Guilherme, nós chegamos os dois, o Guilherme com um projeto para fazer, trabalhar livros artísticos e eu para fazer o gráfico. Né? E aí... o que aconteceu? Michael Twyman. Conta! Michael Twyman chegou lá e disse, não, você vai fazer para o Guilherme, você vai fazer sobre esse negócio que essa moça trouxe e você vai fazer alguma coisa na área de linguística. E aí foi que eu fui introduzida aos formulários do imposto de renda no Brasil, coisa que era muito mais interessante. Que emoção! E acabou que o Guilherme conseguiu terminar o dele e eu não consegui terminar o meu. Eu engasguei lá, não consegui. Então, na verdade, aí a gente entrelaçou, porque, na verdade, quando eu estava trabalhando para saber essa história do gráfico, o Guilherme estava me ajudando, então a gente tinha envolvimento nisso. Agora, imposto de renda, pelo amor de Deus, foi uma coisa que só fez eu me ensinar a aprender design de informação, que foi muito importante para mim posteriormente. E para a Inglaterra também foi importante, porque eu tive uma formação, organizei a minha formação, que era toda, enfim, pouco reliable, vamos dizer assim. Põe o slide na tela, Henrique. Hã? Não, está aqui, está aqui. Não, aqui o Henrique tirou o slide da tela, está aí o Twyman, sim. O Michael Twyman, ele é um cara que estudava litografia e também estudava história da tipografia. Ele sobretudo, ele estudava linguagem. E ele não tinha o mínimo preconceito com coisas do século XIX. Olha aí, ó, o casarão da Escola de Belas Artes é o Centro Cultural Benfica. Tá vendo? A Isabela veio, já chegou antes aqui. Chegou arrasando. Mas o Michael, ele entendia, ele estudava o século XIX sem o menor preconceito com essa história de design, que eu vim armada com design modernista debaixo do braço. Né? Então, isso pode ser design, isso não pode ser design. Isso aí não pode ser, isso aí, eu não sei o que é, mas design não é, arte não pode ser design. Eu vim com vim com aquele bloco completo, e o Michael, sem saber, foi
martelando e quebrando aquilo e eu me transformando na pessoa que eu sou hoje, entende? Porque ele me fez perder uma série de preconceitos. O Marco Twyman é referência bibliográfica obrigatória em diversos trabalhos de memória gráfica brasileira. Você pode explicar por quê? Bom, eu posso dizer porque Michael, em primeiro lugar, ele tem um texto em que ele faz um esquema da linguagem gráfica, onde ele fala de linguagem e não fala de design. Ele fala de linguagem gráfica, processos de impressão, processos de reprodução. Ele retira do objeto gráfico a forma com que ele foi feito e quem foi feito, se era industrial, se não era. Ele, na realidade, ele passa a considerar coisas como a coluna de Trajano como um objeto gráfico. Eu não sei se vocês têm informação sobre isso, mas o que ele fez foi ele desmontou todos os meus preconceitos, e eu acho que de muita gente que está lendo os papers dele, porque você começa a olhar os objetos pelos objetos, e não por aquilo que a gente antes olhava, que era se o processo de fazer coisa, qual era o método, metodologia de trabalho, tudo isso que marcou demais a minha geração. Além disso, ele era um professor de história do design maravilhoso, especialista no século XIX, que aqui no Brasil a gente não considerava como fazendo parte da história do design gráfico, e conhecia profundamente litografia, que era uma coisa que aqui no Brasil a gente... Cadê? Olha, no anterior, eles têm uma coisa importantíssima, que é essa biblioteca do Isotype, que eles têm aquilo, e é maravilhoso na universidade até hoje. Não sei se você tiver na oportunidade. Você foi lá, Henrique? Você foi em Reading? Eu tive em Reading, mas foi uma passagem muito breve. Eu fiquei lá, acho que 2 dias, conhecendo o departamento de tipografia, não o suficiente para falar com o Twyman e conhecer o acervo, infelizmente. Volte, porque vale a pena enquanto o velho ainda está lá vivo, né? Eu também gostaria de conhecê-lo, não fui. Mas vamos nós duas fazermos uma viagem para lá, querido. Hein? Vamos. Mas ele viu, gente. E aí a outra coisa que eu também tive lá foi aulas de tipografia, de história da tipografia, que também me fez olhar a tipografia por um outro olhar. Eu acho que foram momentos importantes para mim, inclusive de parar, depois que eu já estava trabalhando há muitos anos no escritório, ter um tempo de parar para pensar na minha profissão, no que eu podia fazer quando chegasse de volta para o Brasil. E de volta para o Brasil, então, vocês voltaram para Recife, voltaram a dar aulas? Graças a Deus. E eu sei que, além das aulas de tipografia e da gráfica, você também conheceu a litografia Guaianazes e tem um lab de pesquisa. Foi aqui. De programação visual. A gente montou um escritório quer dizer, na realidade, um laboratório de programação visual, né? E aqui, nesse tempo, a gente chamava desse jeito, e aqui tem os meus companheiros nesse primeiro momento, que é Carlos Pinilo, está aqui, Guilherme, bonitinho, Carlos Pinilo, Euzinha, Silvio Campelo e Solange Coutinho. Desses, Silvio Campelo e Solange Coutinho continuam dentro da... continuam na UFPE, e a Carla foi para o UFPR. E a Carla foi mais para essa área do design de informação, né? E ela lá montou, então, todo um grupo de estudos, ela trabalha muito com essa parte de remédio, importante trabalhar. E aí, nós trabalhávamos e começamos a pesquisar, começamos a trabalhar. Eu não tinha ainda pós-graduação, né? Então, eu tinha bolsas de pesquisa de aluno, por exemplo, Carla foi começou a trabalhar comigo ainda como aluna, e ela recebia a bolsa e eu não recebi. Eu não ganhava nada. Era tudo pro bono. E falando em pós-graduação... Pois é, quando eu vim para Recife, eu fui convidada pelo
José Patrício, que é um pintor daqui muito considerado, para ir na Fundar, na Fundação Joaquim Nabuco, para ver uma coleção que eles tinham de rótulos. E ele queria saber que processo era esse de impressão. E aí eu olhei para os rótulos e fiquei, gente, o que é isso? Esse rótulo de cigarro? Eu não fumo, mas eu achei estranho isso. Eu acho que todo mundo que fuma também acha. Aí eu vi que eram rótulos mesmo, que era uma coisa em volta, tinha um monte de cigarrinhos e eu voltei em volta. Aí eu comecei a ver a importância dessa coleção, esse é o primeiro registro, e ele veio porque essa mesma empresa que fez esse primeiro registro tinha feito roubado essa imagem, que era uma imagem de embalagem de rapé. Esse aqui, né? Rapé areia. E eles fizeram uma embalagem, imitaram a embalagem. Aí os caras que é uma firma franco-baiana, Rapé Meron, eles fizeram o seguinte. Bom, o Rapé Meron, eles fizeram o seguinte, o Rapé pegou uma partida, né, de rapé e montaram, usando dentro uma coisa imitando a embalagem deles. Aí eles entraram na justiça e conseguiram que fosse tudo arrebentado. Todos os Meron fizeram isso. Mas aí o que aconteceu? Os outros entraram na justiça e disseram, olha, mas não tem lei nenhuma. Que lei vocês estão baseando para fazer isso? Aí eles pegaram e os deputados baianos fizeram um esforço grande para ter uma lei de proteção de marcas e patentes, que foi, então, aquele que vocês viram, aquele anterior, mostra o anterior, foi o primeiro registro de marcas, viu? Que foi do Antônio Pereira da Cunha. E aí eles começaram a fazer os registros de marcas, lógico que o pessoal da indústria tabaqueira foi a mais interessada no início de fazer isso, então tem muito material nesse início. Vocês vejam que isso aí é litografia, é uma cor só sobre um papel colorido. Tá? E já era alguma coisa, né, que tinha um pouco de história nisso aí. Eu fiquei apaixonada e comecei a trabalhar com isso. Eu devo dizer que eu só trabalho com o que eu gosto. Uma das coisas que tinha, que eu achei estranhíssimas, eram essas embalagens com a cara do cigarreiro. Mas eu entendi depois por quê, né? Porque eles iam comprar na tabacaria. Aí estava lá a cara do cigarro, dizendo, olha, custa tanto. Ele comprava, ele sabia que estendia, vamos dizer assim, a identidade do cigarro e a identidade do cigarreiro. E vocês vejam que eram belos retratos. Né? Essa época já é uma época mais é o que eles chamam de vanity label em inglês, que é de vaidade. Eu não acho que seja só vaidade, mas me dá uma satisfação, porque eu só fui ter cara de gente, saber quem eram as pessoas, já no século XX, quando aparece o Henrique Rosa, tá certo? Que antes eles não existia gente assim. Mas aí, olha só, eles já começam a ter grande fábrica de cigarros a vapor. Já uma mudança na maneira de fazer o cigarro. Vocês vejam que aqui do lado já tem o nome da litografia, que é da Rua Nova, número 39. As pessoas iam para... E a primeira fase, eles tinham máquina... Essa é a segunda fase, né? A primeira não tinha ainda máquinas a vapor, mas tem mulheres e crianças e tem... O número de pequenas pessoas vai diminuindo e eles começam a vender marcas entre eles, tá certo? Acho que dá para a gente ver o seguinte. Na fase de 1914, 18, por aí, eles já começam a ter marcas registradas que tem cromolitografia. E eles fazem o seguinte, vocês têm esse edifício que está ali, na frente ele tem que eles chamam de emblema da fábrica, que é o elefante, e atrás tem o depósito na cidade e a fábrica no subúrbio. Isso aí vai ser, quer dizer, eles ampliam, são grandes. Quem vai acabar com isso é a Sousa Cruz. Mas eles tinham esse feitio de ser.
E olha, isso aí era um cigarro, gente. Olha, você pode imaginar que isso... Quase um filme, né? De identidade. Não é? A gente depois precisa ver até fazer isso com mais carinho. Mas muitas coisas desapareceram, gente, porque roubaram todos os registros de onde eu fiz, que era na fundação, no registro de marcas, eles roubaram todos os registros de marcas. Bom, isso aqui é o seguinte, na primeira fase, o jornalista gravador, que tem essa revista que é muito conhecida aqui, no Diaba 4, ele também fazia fotos de cigarro. E aí os temas se conversavam, né? Porque aí, no caso aí, nós temos um tema político, que são os primeiros os abolicionistas levavam os escravos para o Ceará, que tinha feito a abolição da escravatura antes dos outros. Então, Ceará livre, a República, já estava, embora não fosse a época, já estava fazendo isso. Esse aqui é um sobre libertação de escravos, né? E do lado de lá você tem os positivistas, quer dizer, rótulo de cigarro não tinha nada com aquilo que você imagina que seja. Rótulo de cigarro era um espaço para política, enfim, era uma revista, como se fosse uma revista com opinião política. E eu achei isso fascinante. Agora, quando eles começam inclusive, a investir, né, tiveram de chamar cromolitógrafo, não sei o que de fora, eles começam a ter temas mais urbanos. Você veja, esse Não Alisa é o assédio, né? Esse, o Fumei, é o cigarro para criança. As crianças estão fumando. Por que não? E aqui uma batalha aérea, né? Eu acho até interessante o recorte que eles fazem na imagem para a batalha aérea já na Primeira Guerra Mundial. E aí você vê a lógica do selo, né? Coisa bem pequenininha para resolver. Não é tão pequenininho assim, não. Porque... mas eu digo, a composição, ela lembra um selo. Né, sim. O selo lembra isso, né? Isso aí você já tem uma coisa que os cigarros, para você não ter problema de peito. Era cigarro para curar o seu pulmão. Esse é o Carlos Gomes, caso vocês não estejam reconhecendo o homem. Mas vocês vejam que esse aí não é uma litografia, tá? É a litografia em duas cores, tá? A cromolitografia. Esse aí sim é cromolitografia. E devo dizer para vocês que esse é o único rótulo que eu tenho. E é um rótulo, assim, super sexy. Olha o bumbum da moça, como é que é. Bem trabalhado. Né? Cigarro. Vocês vejam, ele tem aqui aí embaixo, na parte de baixo, é a marca do cigarro, que é uma águia, né? Da empresa. Edna, como foi fazer um mestrado falando de rótulos de cigarro? Você já estava no Rio, né? Isso foi aceito como design? Rótulos de design. Falar de rótulos de cigarro é design? É falar de design? Boa pergunta. Foi uma pergunta que me fizeram logo na primeira apresentação. Eu fiquei desmontada, porque é evidente que não existia ainda a memória gráfica brasileira, que todo mundo está se lixando se é design, se não é design. Mas nessa ocasião, quando eu cheguei com esses rótulos do século XIX, com esse tipo de imagem, que é uma imagem muito mais pictórica, né, do que os rótulos de cigarro, os rótulos não, as caixas de cigarro da época, enfim. O que aconteceu? Me fizeram, mas isso aí não é design. Aí eu tive que voltar atrás, uma das colegas me disse isso nessa apresentação. Aí eu tive de voltar atrás e olhar o que é design, afinal, certo? E foi aí que essa ideia da memória gráfica vai surgindo no trabalho. Quer dizer, esse é o avô do cigarro que as pessoas usam hoje. E ele tem a mesma finalidade, que é uma embalagem para proteger cigarro. E até as quantidades de cigarro são mais ou menos as mesmas. Você vê, a embalagem vai mudando, o tipo de cigarro vai mudando, mas ser embalagem é que é a questão que se faz dele design. E essa questão foi bom eu ter perguntado a mim mesmo isso, porque isso me permitiu falar do que eu acho que deva ser o design, que eu acho que o design é a forma
que os objetos gráficos vão tomando, gráficos e outros, né? Lógico, eu não vou nem entrar no produto, porque Deus me proteja, né? É demais. Bom, esse aí... E você gosta de rótulo, foi fazer doutorado sobre rótulo de cerveja. Mas eu não... Quando eu cheguei lá, eles fecharam. Eu olhei os rótulos todos, estava tudo legal, aí fecharam. Fecharam a Brahma, que era onde eu ia trabalhar. Fecharam, mandaram todos os rótulos, sei lá para onde, e eu fiquei sozinha lá, e eu resolvi fazer sobre anúncios. E aí, nos anúncios, eu fui vendo que os anúncios haviam uma necessidade de ter essa história da bebida brasileira, mas a cachaça, na ocasião, era contra qualquer... o cachaceiro era o pior de todos, né? Esse aqui é o J. Carlos, gente. E o café, né? O café era a imagem que o pessoal preferia, mas não tinha tanto café assim. Tem até uma imagem comparando aí Você vê, o café é aquela coisa, não estava mais aí, né? Não estava nem mais aí. Anos 30, o café entra aí. É essa aí a imagem do cachaceiro que vai ser mais forte. E aí, então, o que acontece? A cerveja que começou como uma bebida de estrangeiros, né, para pegar a sua própria identidade, os alemães e tudo, ela vai se transformando na cerveja de todos, na bebida de todos. Que esse aí é um dos anúncios da Antártica, antes dela desaparecer. Eu acho um anúncio fantástico. E aí, vocês podem ver que... A identidade da cerveja alemã... Eu não pude resistir a essa imagem. Ganha do cachaceiro. Vira a coisa do brasileiro, tá certo? O cara que quer essa simbiose entre o alemão e o brasileiro é a cachaça. E a cachaça que desaparece, mas ela é aquilo que vai ser a cerveja brasileira, que é a Pilsen, né? Hoje em dia você tem várias outras cervejas manuais e tudo mais, artesanais, mas a cerveja que o povo toma é essa que está na mão do querido Lula. Tá. Eu queria que você fosse agora para a sua pesquisa atual. Bom, eu estava a sua cachaça atual. Sua cachaça atual, boa. Eu larguei a cerveja e entrei na cachaça. Eu, na verdade, sempre quis trabalhar com tipografia, mas eu não estava preparada para isso. Eu acho que uma das coisas que aconteceu comigo foi que eu fui me preparando ao longo dos anos. Embora eu desse aula de tipografia, eu não tinha segurança para poder fazer isso. Aí eu comecei a trabalhar, eu fiz um projeto, né, para o CNPq, para trabalhar com fundidores de tipo. Eu comecei a trabalhar, então. E a primeira coisa que eu fiz foi ir na Biblioteca Nacional, ver quais eram os catálogos de tipos brasileiros que tinham, que eu estava interessada nisso. Está aqui eu estudando. Vocês podem ver que eu era bem mais novinha, pelo menos o cabelo era mais claro. E aí eu achei esse catálogo, que é o catálogo da fundidora de tipo do Bouchot e Sobrinhos. E era foi uma coisa para mim assim, bastante interessante, porque era metade em francês, metade em português. Aí eu fui tentar ver que história era essa. Primeiro, a história da própria fundidora, que é esse slide que vem a seguir, que tem a história dela todinha, tá vendo? Como é que eram, quem eram os caras, onde é que eles ficaram, tudo mais. E aí eu fui procurando isso nos almanaques Lemmert, que foram um dos... que, na realidade, todo mundo que for procurar almanaque vai encontrar muita coisa. E aqui encontrei os anúncios, né? E esse é um anúncio do Eugênio Bouchot. Falando de cachaça, o almanaque Lemmert é a cocaína dos pesquisadores de tipografia, né? O que a gente pode fazer? Tem tudo lá, você não consegue se libertar deles depois. Pois é, eu queria tanto... Dá maior barato. Eu tenho um almanaque, mas ele não está completo, tá vendo? Aqui está como... porque você trabalha muito, porque eles foram escaneados. Esse aí é uma folha que não foi escaneada, eu fotografei mesmo. Mas já estava tão caro que eu não pude comprar. Olha as páginas como é que são, tá vendo? Tem francês, tem português, tá vendo? Gouvernement e as violetas, tá vendo? Era misturado, né? E tinha muitos tipos, tinha uns tipos como uns tipos com serifa linear, e tinha esses tipos que eram louquíssimos,
tipos toscanos, que são a minha cachaça atual. Tá aqui, ó. Eu sou do tipo toscano. E aí, o Almanac Lemmert, tá vendo? Não há quem não se encante com esse Almanac Lemmert. Vocês precisam ver. Pessoalmente, não só. Opa, agora, eu tinha perguntas quando eu fazia a pesquisa. E uma delas... Fala das suas perguntas de cabeça. As perguntas quem é que fazia tipo? Como é que era o comércio tipo no Brasil no século XIX? No início, como é que era? Tinha tipógrafo brasileiro? Não tinha tipógrafo brasileiro? Tinha... Os tipógrafos que tinham, eles desenhavam tipos? Né? Como é que era esse ramo todo? Bom, eu não encontrei nenhum designer de tipo. O que eu encontrei eram pessoas que compravam as matrizes e reproduziam no Brasil. Até que eu tive uma aluna uma pessoa que foi fazer um doutorado comigo, lá na ERJ, e que ela foi trabalhar com Pará. É uma tal de Fernanda Martins, não sei se vocês conhecem. E a Fernanda fez a descoberta do único que eu tenho conhecimento, design de tipo brasileiro, que é o Francisco Madureira, João Francisco Madureira, que, por iniciativa própria, sem treinamento, lendo manuais, criou e produziu tipos e usou em documentos de Sociedade Natal. Onde não havia prensa tipográfica, ele fez uma para imprimir os seus textos. Está aí. A Fernanda, eu preciso contar isso para vocês, porque eu acho isso extraordinário. Quando ela entrou com o projeto, o Guilherme disse para ela, me mostra esses documentos. A foto 3x4 dele. Hã? Ele falou para mim, na frente, todo mundo assim, me humilhou, assim, só vai falar dele se achar a foto 3x4 colorida dele. Bom, e ela achou, não a foto 3x4 colorida, mas esse coisa que está aí, ela achou na véspera do dia da minha defesa. Da defesa de não desisti nunca, eu sou brasileira. Pois é, vocês vejam que maravilha. A gente chegou a apresentar isso na Taipai e achamos que ia fazer um grande sucesso, mas na realidade os caras olhavam assim, todos eles que começam fazem os tipos assim meio tontos. Não foi isso que não. Foi. Olha a rasteira do estrangeiro. A rasteira. Gringo, né? Mas isso é colonialismo, diferente de rasteira, diferente daquele outro momento. Exatamente. Porque, na verdade, é não entender um contexto brasileiro onde o desafio que foi para esse cara no Grão-Pará, né, onde não tinha acesso a nenhuma informação sobre uma tipografia, no Brasil não tinha informação, porque a tipografia patriota, que foi feita em 1822, teve o Viegas de Menezes ajudando, que veio de Portugal. Pois é. Né? O Patrone fez sozinho. O Patrone, o Madureira. Madureira é um maluco, né? Cá para nós. Madureira não se acertava muito bem, mas ele é criativo. É uma gracinha o trabalho do Fernando para ser lido. Mais lido, mais divulgado. Eu estou aproveitando aqui, que saber que tem um design de tipo no século XIX no Brasil é importante. Viu? É importante mesmo. Está aqui. Doutora Fernanda Martins. Muito bora. Bom, aqui é o seguinte, eu prossegui e fui procurando nos anunciantes do Almanac Lemmert quem eram as pessoas. E aí eu consegui essa gente toda até 1919. É difícil de ler, não tinha como eu melhorar. Hã? Não, é que é difícil da gente conseguir ler esses fundidores. Mas você dá para ler. Pega na internet que tem o paper sobre isso. Isso é só para ter uma noção de que eu cobri todo o século XIX e tentei fazer com que todos... mostrando todo mundo que foi... A partir daí, gente, o que vai entrar é a litografia, a prensa, a composição... Está um pouco fora de lugar, né? O que está fora de lugar? Você quer esse? Não, tinha uma marcação em cima. Acho que porque eu acho que essa imagem veio com aquele texto alternativo. Sabe o que acontece, gente? Eu fui pegando o que tinha, porque é muita coisa, né? Aí tinha umas coisas que mandei para vocês, eu peço desculpas. E aí, olha só, as pessoas, eles anunciavam tudo o que eles tinham, então dá uma ideia boa para a gente ter o que era um material de uma gráfica na época. E também o fato de que tinha os caras que faziam letras para cartaz em madeira, tá vendo?
coisas que eu acho que interessam um pouquinho mais. Eu não esqueci de botar isso, porque eu tenho ali um rapaz que interessa bastante por isso, não é? Um tal de... quem é? Henrique. Olha lá, abre letras para cartazes, em madeira, todos os tamanhos e dimensões, utensílios para tipografias. Tá vendo? Le Tonnelier. Né? E aí começam a fazer todos os tipos, enfim, eu fiz todo esse levantamento, e isso é um levantamento importante, porque a gente começa a ter uma noção de como era esse campo no Rio de Janeiro. Depois, eu trabalhei fiz vários trabalhos junto com o pessoal de São Paulo. Olha, aqui está alguns dos tipos que eu fui encontrando no catálogo da Fundição Francesa e comparando, fazendo os métodos de comparação com a obra da Nicolette Gray, 19th Century Ornamental Typeface, que é de 1976, mas que ainda continua sendo um dos clássicos para trabalhar com tipo toscano, sobretudo, porque ela foca no século XIX. E aí é que eu tenho de agradecer as coisas que eu fiz. Aqui já é na última fase do meu trabalho que eu já peguei. Eu fui, na realidade, está aqui o Henrique Rosa, que já é um cara que trabalha no século XX. Aconteceu, ele sai do século XIX para o século XX. Aconteceu que a família dele me procurou para saber sobre ele. Então, eles me deram os dados biográficos e eu comecei a trabalhar com ele, fiz uma série de trabalhos junto com a Isabela Aragão. Que ótimo. Muito bom. E dá para vocês verem que já mudou tudo. E aqui, esse último slide, são os memoráveis, todos juntos. Todos os que trabalharam com memória gráfica e apresentaram no Congresso em Natal. Né? Estão aí todos eles. Eu queria dizer que memória gráfica não existia na época que eu comecei. Não tinha isso que eu ia te perguntar, para você explicar um pouco o que é memória gráfica? Olha, quando eu comecei a trabalhar, não existia nome, nem se admitia que isso fosse legítimo, essa pesquisa, conforme você já viu. E aconteceu que, aos poucos, depois que o meu trabalho foi publicado dentro da PUC, muita gente começou a se associar e a ver o que eu tinha feito. E como eu fiz um trabalho que tinha 3 partes, quer dizer, era o produto, quem encomendava o produto e quem fazia, quer dizer, quem produzia os litógrafos, os gravadores e tudo, as casas litográficas, eu criei quase que um modelo que muita gente por aí andou perseguindo, tá certo? E aí aconteceu que teve um pesquisador chamado... Esqueci. Rafael Cardoso? Não, Rafael Cardoso é amigo dele, mas Rafael foi uma pessoa que montou um projeto de pesquisa com 3 universidades, que no caso era a PUC, que tinha doutorado, a UFPE, que estava começando a fazer o doutorado dela, e o SENAC, que na ocasião tinha um curso de mestrado em design. Então, essas três unidades, vamos dizer assim, nós começamos a trabalhar junto nisso. E foi um projeto muito, muito bom, porque a gente começou a reunir os nossos trabalhos e conversar a respeito. Era um projeto que não pagava ninguém, mas eles faziam visitas. Tá? Então, a gente visitava uns aos outros, o que fez com que a gente montasse um grupo forte de pesquisa em história do design e sobretudo, com esse título de memória gráfica. Foi dado, lembrei o nome da pessoa, que eu não posso esquecer, que é Egeu Laus. Egeu Laus Egeu Laus. Eu não sei se o Egeu foi o primeiro a dar esse nome, porque depois a Priscila Farias andou descobrindo que tem outros grupos em outros países da América Latina, mas é certamente aquele que deu aqui no Brasil. E ele era muito amigo do Rafael Cardoso, e aí o Rafael até pensou em botar ele dentro do nosso grupo de estudo, mas quer dizer, eles não permitiam, porque ele não tinha formação universitária. O que é uma injustiça, né, gente? Sim. Que é uma bobagem. Edna, tem uma pergunta da Isabela, que está nos assistindo. Ela pergunta, com todo esse percurso maravilhoso como historiadora do design gráfico, qual tema você ainda gostaria de pesquisar?
Dona Isabel. É o seguinte, eu estou pesquisando, né? Estou pesquisando o primeiro impresso pernambucano, que é um manifesto político, e eu comecei a fazer o trabalho, inclusive tive uma aluna maravilhosa, a Marina, que me deu apoio, porque eu não consegui ver nada, ver pessoalmente nada, só o que já existia escaneado pelas bibliotecas nacionais da vida. Então, eu tenho vontade de voltar a esses lugares e fazer essa visita aos próprios objetos gráficos que eu só vejo de segunda mão. Né? Como é que é? O primeiro impresso pernambucano, Pernambuco é sempre ligado com política, né? É o Preciso. E é um cara que eles fazem uma espécie de um relato do que estava acontecendo nessa revolução, que era uma revolução para se afastar, sair. Olha só, Fernando, não sei porque eles não queriam ficar sob a ordem do João. Todo mundo queria sair, mas não conseguiu, né? Para vocês terem uma noção que Dom João VI era tão bonzinho, né? Sabe o que aconteceu com ele? Eles tinham um cara que se suicidou, um padre se suicidou, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas, como ele se suicidou, já estava enterrado, né? Eles desenterraram e penduraram ele, o povo ver. Pode fazer essa cara, meu filho, porque quando eu li, fiquei horrorizada. Então, essa crueldade das coisas que acontecem no Brasil, infelizmente, eu vi um pouco, nós estamos vendo um pouquinho, mas vocês não têm noção como é pouquinho que vocês estão vendo agora, em relação àquilo que eu vi na minha época. Embora eu nunca tivesse tido uma posição política, de sair pela rua, né, com as bandeiras, eu sempre tive essa sensação horrorosa de que nós estávamos vivendo num país muito empobrecido. Vocês vejam que no momento de liberdade, que foi o governo Juscelino, quantas coisas boas aconteceram, certo? E como depois foi tão difícil das coisas retomarem. E agora, vocês vão ver como vai ter de ser um tempo difícil, esse que vai sair depois, nos próximos anos. Mas temos esperança. Temos esperança. Temos. Tem um comentário do Denis. Ele fala, professora Edna, é inspirador. Estou pesquisando jornais teuto-brasileiros aqui no Rio Grande do Sul. É incrível as adaptações que os tipógrafos faziam para simular caracteres como cedilha e o tio em tipos importados. Pois é, Denis. Eu, inclusive, o pessoal da Fundição Francesa, eles tinham representantes no Rio Grande do Sul. Isso foi descrever, depois que eu já tinha terminado de escrever tudo, eu descobri isso. Tinha jornais. Assim, eu acho que você está fazendo um trabalho muito bacana. Depois me manda para a gente dar uma olhadinha, ver se eu posso te ajudar de alguma forma. Porque... essa é a generosidade da professora Edna. Me chama no Zap. Me chama no Zap. O Bruno tem uma pergunta. Fala. Edna falou que os tipos toscanos é a nova droga dela. Como se anda o corpus dessa pesquisa? Eu tenho fotografado as toscanas na paisagem tipográfica de Recife no meu mestrado em design. Olha, e você está fotografando os tipos toscanos de agora. Eu trabalhei com tipos toscanos no século XIX, né, na maneira com que eles eram usados e apareciam. Os tipos toscanos de hoje, eles têm muito a ver com duas fontes interessantes. O meu circo, né, as coisas circenses têm muito toscano. E a outra são as coisas que são ligadas ao rock pesadão, certo? Que tem aquele visual mais pesado, eles usam muito os toscanos. Então, você vai... O importante do toscano que você está olhando é ver para que eles são usados. Eu acho que não só você descobrir se existem, tem que muita coisa que é feita, pintada à mão, existe uma coisa, um trabalho da Fernanda Martins sobre modelos, né, para as pessoas. Gente, pintarem. Não é, ela fala de mim, mas não era isso, viu? Eu não estou entendendo essa história. Foi esse script. Eu não estou falando isso. Parecendo merchan. A Fernanda teve o mesmo problema com os tipos pintados na rua, pintados nos barcos que ela trabalhou. E como eu sou uma pessoa que acompanha muito esse trabalho, eu sei que isso tem a ver. Quer dizer, eu sei que existia uma escola
de design olha aí, tá vendo? Eu não tô falando disso. Ela está trabalhando com isso, e eu digo para você que as toscanas são muito importantes, e tem essa parte da Toscana, que é é o século XIX, querido Fernando. É o século XIX e os tipos para fora. É isso aí. Mas o que eu queria dizer é que também existe em toda a América Latina o uso de toscanas pintadas em veículos, barcos, carros. Olha que tem a coisa rica que tem lá na Argentina, certo? E é por aí que vocês têm de ver. Você tem de ver para quê? Eu estou interessadíssima em saber o que são as toscanas e em que elas são usadas. Ele está falando que são usadas, são escritas na pedra, então. Eu acho que eles não vão levantar mais para fazer nada. Me chama para ir para o cemitério com você, eu vou. Não vou ficar, viu, ainda, espera um pouco. Edna, o Ricardo está aí contigo? Não, ele foi passear com o cachorro. Ou melhor, o cachorro... Eu ia já deixar um agradecimento ao vivo aqui por ele ter ajudado a gente com toda a parte técnica. Ele é um amor, gente. Eu não tenho que reclamar do filho, não. Ele tem sido extremamente bonzinho com essa mãe que tem dificuldade com as mídias. Né? Muito bom. É isso, né? É isso. Eu acho que eu pretendo ainda fazer uma pós-doc. Eu estou num pós-doc aqui, tá? Então, se vocês tiverem alguma sugestão de alguma coisa para eu estudar, estarei às ordens. Muito bom. Edna, muitíssimo obrigado por você ter dado esse depoimento histórico sobre a sua trajetória aqui no Dia Tipo X. Estamos honrados com a sua presença. Obrigada, querida. Obrigada e feliz de estar logo com duas pessoas tão queridas me entrevistando. Não é todo mundo que consegue. Agora ela tem que fazer uma confissão. Faz. Que ela é paulista, com esse sotaque todo, ela é paulista. Nasci na Avenida Paulista, viu? Paulista. Paulista, no hospital também. Promatre. Sou paulistíssima, minha gente. Paulistíssima. E minha família, eu tenho muita gente na minha família em São Paulo, né, que primos amados. Obrigada, Edna. Obrigado. Super obrigada pela sua generosidade, sempre. Imagina. Até mais.